Depois da paralisação das aulas do Instituto de Formação de Professores de Namunho, a direção desafia o governo e retoma as aulas. Saudações, sejam bem-vindos a mais um informativo provincial. Há lentidão na reconstrução do mercado central de Quelimane, que sofreu um incêndio recentemente, e os comerciantes acusam a edilidade de demorar com o processo. As obras de reconstrução do mercado central da cidade de Quelimane arrancaram em finais de agosto de 2023. Elas estão divididas em duas fases, uma suportada pelo Conselho Autárquico e outra pelos próprios agentes econômicos, mas estes dizem que a edilidade está a demorar com as obras. A demorança está a demorar, não sei, talvez que através como este ano você já sabe de que há problema de dinheiro, não sei que uma coisa ou outra, é por isso que houve essa demorança, ninguém sabe. Uma coisa é do Estado, ninguém vai falar, só nós estamos a ver. Mas aqui estão na estrada, com essa prioridade, não toda a gente quer acidentar. Acidentar então, esse de acidente nós devemos contar, porque estamos mesmo na margem da estrada. Não é um sítio mesmo suficiente para nós estarmos a exercer o nosso trabalho. Só é que estamos aqui através porque não temos espaço para onde nós irmos fazer o quê? Irmos exercer o nosso trabalho, mas até no fim deste ano, talvez que a situação há de melhorar. Também o processo de construção de banca e depois do incêndio é que o plano está com o município, dizer isto. Segundo como vem, é o início da construção, e já tiveram o início, mas o que nos deixa um pouco sem perceber é o seguinte: está lá a distribuição e a construção também está feita de uma maneira individual e para quem tem condições e capacidades financeiras. Então o resto cabe ao segundo plano do município. O vereador de Mercados e Feiras no Conselho Autárquico da cidade de Quelimane, Abel Sanassana, assume a demora na execução das obras, mas diz que não é a pessoa indicada para falar sobre o assunto. De recordar que, recentemente, o edil de Quelimane, Manuel de Araújo, anunciou a disponibilidade de 400 milhões de dólares norte-americanos para modernizar aquele mercado. Açúcar, óleo e sabão mais caros na cidade de Quelimane. Entretanto, a autoridade tributária confirma o retorno do IVA nos produtos. O Diário de Zambésia noticiou esta segunda-feira que o açúcar e outros produtos de primeira necessidade estavam caros nos mercados da cidade de Quelimane, devido ao possível retorno da cobrança de imposto sobre valor acrescentado, o IVA. Agora está 90 meticais. Sim, antes quanto estava? Antes estava 80. Essa subida originou dos armazenistas. Agora um pântano está 1.750. Ali pronto, todo mundo o preço é assim. E antes quanto estava? Antes estava 80 meticais. Agora açúcar o quilo está 90 meticais. E antes quanto é que vendia? Estava 75. 75. E a que se deve essa, sabe dizer a que se deve essa subida? A subida deve ser a subida também da própria fábrica. Enquanto a fábrica sobe de preço, comerciante também acompanha a evolução do próprio preço. Não tem nada a ver com escassez de produto ou então questão de festas, mas tem a ver com a subida em si da fábrica. Quando a fábrica sobe, acompanha o processo, porque compramos com um preço. Depois a gente muda de preço, tem que acompanhar com o processo. Entretanto, um comunicado da autoridade tributária confirma o retorno do IVA desde 1 de janeiro de 2024. Conforme se pode depreender, a isenção na transmissão de bens e prestação de serviços acima elencados era temporária, isto é, até 31 de dezembro do ano transado. Assim, as operações envolvendo aqueles bens e serviços passaram a estar sujeitos ao IVA, a taxa em vigor de 16% desde 1 de janeiro de 2024. Nestes termos, comunica-se aos sujeitos passivos transmitentes dos bens e serviços suprarreferenciados que, no decurso das suas operações, devem de imediato liquidar o IVA à taxa de 16%, tanto do estoque existente, bem como do estoque a adquirir ou a produzir. Lê-se no documento. Refere-se que o açúcar antes custava entre 75 a 80 meticais por quilograma, hoje é comercializado por 90 a 100 meticais e o bolso do cidadão já não aguenta.
Mais de 20 beneficiários do Instituto Nacional de Ação Social em Pebane clamam pelos seus subsídios em atraso há cerca de 4 meses. São mais de 20 pessoas, maioritariamente desfavorecidas, que têm feito limpeza nas principais ruas daquela vila em troca de 1.050 meticais por mês. Mas desde setembro que não recebem o seu dinheiro. Entretanto, o administrador do distrito de Pebane, Eduardo Vida, confirmou a demora no pagamento dos subsídios e justifica-se. Foram geradas com algum grupo do projeto anterior. Ou seja, houve uma junção daqueles que pertencerão do programa anterior com esses deste ano. Portanto, quando gerou a folha, quando imprimiram a folha, estão a sair pessoas que já não estão no sistema. E isso fez com que não pudessem pagar os subsídios, mas sim reverem esse problema. Contudo, Vida garante o pagamento de pelo menos 2 meses. Neste momento, há disponibilidade de 2 meses. E essa disponibilidade, até porque no mês de dezembro, já devia ter sido liberto. Para mais detalhes deste atraso de subsídios, a nossa reportagem contactou telefonicamente esta quarta-feira a delegada do Instituto Nacional de Ação Social de Mucuba, mas ela não atendeu às nossas chamadas. Até ao fecho desta reportagem, não tínhamos recebido nenhum sinal da dirigente. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz, porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets é de Moz, não falha nada. Uma notícia pode ir mais além. Aqui procuramos entender com quem sabe. Buscamos mais elementos que você precisa saber. Revelamos factos inéditos. Colhemos sentimentos, desabafos, alegria, tudo ao pormenor. A reportagem DZ revela-lhe tudo. Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso informativo provincial. Agora sim, depois da paralisação das aulas no Instituto de Formação de Professores de Namunho, a direção desafia o governo e anuncia a reabertura. O Instituto foi encerrado em agosto de 2021 pela Inspeção Nacional das Atividades Econômicas por supostamente não possuir alvará. Por conta disso, muitos jovens que já tinham ingressado neste instituto viram seus sonhos destruídos. Entretanto, através de um documento que tivemos acesso, a direção do Instituto Privado de Formação de Professores de Ensino Primário e Educadores de Adultos de Namunho anuncia o retorno às aulas, mas sabe o Diário da Zambésia que o governo ainda não autorizou a reabertura. Aliás, recentemente, a quando da sua visita à província da Zambésia, a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namachulua, escalou aquela instituição, mas não gostou do que viu e avisou que, enquanto ela for ministra da Educação, não irá reabrir. Em contato com a nossa reportagem, esta quarta-feira, o proprietário do Instituto confirma a reabertura da instituição.
não é falso, é verdadeiro. Sim. Isso quer dizer... Mas se temos a previsão de não adiar a reunião, mas sim a data. Sim. Através do imprevisto de viagem, sim. Então, aí a reunião não vai ser adiada, mas sim a data vai mudar, o dia. Sim, mas em termos da retoma das aulas, quando que? Eu estou a dizer, vamos alterar a data, não a reunião. A data através de uma viagem. A data Vamos comunicar a data. Não vai se adiar a reunião, mas a data sim. Vamos trocar da data. Data do que? Da reunião ou da reabertura do Instituto? Senhor, estava à procura saber se é verdade ou não, eu falei verdade. Sim. Depois estou a adiantar para não ligar mais quando ouvir outra informação. Sim. A data que está aí para 27, vamos alterar. Insistimos e questionamos se tinha autorização para a reabertura e respondeu. Estou a dizer, o documento não é falso. Nós não vamos falar o que está tudo aí. Senão estaremos a fazer reunião no telefone. Assim que queremos explicar coisa por coisa, me perguntar, já estamos a fazer a reunião no telefone. O que estou a dizer? O documento é verdade. Só por dizer é verdade, acabou. Então, queremos falar o que está aí, como é que já estamos a fazer a reunião. O documento é verdade. Saiu assinado na nossa instituição, não é falso. Depois, outra informação adicional. A reunião não vai, já vai acontecer, mas a data é que vai mudar por imprevisto de viagem. Então, o resto que está aí, a gente não altera. Tudo que está aí, a gente não altera. Melhor informação, aí tem muitos artigos. Se quer informar-se melhor, vir preparado. Tem aí artigos, mas com esse artigo, com essas notas, o próprio governo tem uma nota que tem aí. Então, o resto, a gente é igual, mas a data é que vai mudar, não vai nada. Entretanto, quando contactamos o diretor do Serviço Provincial de Assuntos Sociais da Zambésia, instituição que gera os Institutos Técnicos de Formação, Ramadani Carlos, se aceitar gravar a entrevista, distanciou-se da reabertura daquele instituto, alegando que não sabe de nada. É um assunto que vai dar muito o que falar, até porque a direção do instituto pode estar a desafiar ao governo. Já na página internacional, os caminhonistas polacos suspendem o bloqueio de fronteiras com a Ucrânia para chegarem a acordo com o governo de Donald Tusk sobre as licenças concedidas aos transportadores ucranianos. O novo governo polaco de Donald Tusk chegou a um acordo com os caminhonistas que há meses bloqueiam os caminhões ucranianos na fronteira entre a Polônia e a Ucrânia. No início de novembro, as empresas de transporte de mercadorias polacas bloquearam vários postos fronteiriços em protesto contra os caminhonistas ucranianos cuja concorrência consideram desleal. Os transportadores polacos exigem o restabelecimento de um sistema europeu de licenças para as empresas de transporte ucranianas que enviam caminhões para a Polônia. A União Europeia abandonou este sistema para apoiar Kiev após o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Os primeiros caminhonistas ucranianos conseguem atravessar a fronteira sem grandes obstáculos, uma agradável recompensa para muitos que passam horas nas estradas e apenas querem chegar a casa, especialmente durante o inverno. O INAM prevê quedas de chuvas de moderadas a fortes, acompanhadas com trovoadas, para todos os distritos da província da Zambésia. As precipitações podem rondar entre 30 a 50 milímetros em 24 horas. Por isso, o INAM apela para a tomada de medidas de precaução. Assim, fechamos mais uma edição do Informativo Provincial, com promessas de voltar amanhã à mesma hora. Yama.